África Oriental. Rift Valley é conhecido como Vale do Rift ou Grande Vale do Rift, o conjunto de falhas tectônicas formadas há 35 milhões de anos atrás, com a divisão das placas tectônicas da África e da Arábia, que cortam parte leste da África desde o Lago de Malawi até o Chifre da África, onde cria uma bifurcação entre a Eritreia, Djibouti, Somália, o Triângulo de Afar. Possui 5.600 quilômetros. Essa estrutura estende-se no sentido norte a sul, desde o norte da Síria até o centro de Moçambique, com uma largura que varia entre 30 a 100 quilômetros e em profundidade de algumas centenas a milhares de metros, e compreende 3 principais lagos. A profundidade, em alguns lugares, chega a incríveis milhares de metros. O lugar também caracteriza-se pela forte atividade vulcânica. Para o lugar, longe do encontro de placas, principalmente no Triângulo de Afar. Os minerais. Se observarmos atentamente o ambiente ao nosso redor, descobrimos que estamos cercados por minerais. O sal utilizado em tempero, por exemplo, é composto por halita e algumas embalagens de alimentos por ferro, caulim e alumínio, como a caixa Tetra Pak, bastante conhecida, tem a forração de alumínio. O vidro da janela é fabricado com quartzo e feldspato. Para compor a rede de energia elétrica, utiliza cobre, ferro, alumínio e brita. Minerais são substâncias de ocorrência natural, sólidas, cristalinas, geralmente inorgânicas, com uma composição química específica. Uma exceção é o mercúrio, que permanece líquido à temperatura ambiente. Eles podem apresentar uma estrutura química simples, formada por átomos de um mesmo elemento químico, como o diamante e o ouro, ou podem ser formados por compostos químicos resultantes da combinação de diferentes elementos, como é o caso do quartzo. Minério é a designação que se dá a um mineral economicamente rentável e explorado comercialmente. Os recursos minerais são extremamente importantes para o desenvolvimento tecnológico. O silício, por exemplo, é empregado na produção de chips e computadores. A origem dos minerais está relacionada às condições físicas do ambiente em que se formaram, como temperatura e a fatores de ordem química. Os minerais diferem muito uns dos outros, podendo ser identificados a partir de certas propriedades, como hábito cristalino, transparência, brilho, cor, traço. Estrada Real. A Estrada Real é um dos maiores circuitos turísticos do Brasil. Com cerca de 1.600 quilômetros, a estrada começou a ser construída no século XVII para ligar a região do litoral carioca
as regiões produtoras de ouro do interior de Minas Gerais. No início, a estrada ligava Ouro Preto, em Minas Gerais, ao Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. O caminho era usado para transportar o ouro e demais carregamentos das cidades mineiras até o porto. E ao longo do caminho foram sendo fundadas vilas e diversos pontos de paradas para os tropeiros, bandeirantes, mineradores e outros viajantes que faziam o percurso da Estrada Real. Na época, seu percurso levava 60 dias para ser feito, devido às dificuldades dos percursos na estrada de terra que atravessava a Serra da Mantiqueira e a distância. No século XVIII, a necessidade de um caminho mais seguro e rápido até o porto fez com que a coroa ordenasse a construção de uma outra rota, que ficou conhecida como Caminho Novo. A estrada antiga ficou com o nome de Caminho Velho. Mais tarde, quando foi feita a descoberta de pedras preciosas na região do Cerro, o caminho foi estendido até lá, e Ouro Preto, então capital de Minas Gerais, passou a ser o local de convergência da Estrada Real. O caminho até o distrito diamantino ficou conhecido como Caminho dos Diamantes. Fazem parte da Estrada Real as cidades de Mariana, Catas Altas, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, Sabará, Santa Bárbara, Morro do Pilar, Conceição de Mato Dentro, Cerro, Cocais, Carrancas, Conselheiro Lafayette, São João del Rei e muitas outras cidades. Ao todo, são 177 cidades no entorno da Estrada Real, sendo 162 em Minas Gerais e 8 no Rio de Janeiro, além de 7 em São Paulo. Projeto Carajás. O Projeto Carajás, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás, é um projeto de exploração mineral, iniciado nas décadas de 1970 e 1980, na mais rica área mineradora do planeta. Estende-se por 900 mil quilômetros, numa área que corresponde a 1/10 do território brasileiro, e é cortada pelos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, e engloba terra do sudeste do Pará, norte de Tocantins e sudoeste do Maranhão. Foi criado pela empresa estatal brasileira Companhia Vale do Rio Doce. Para a consolidação desse ambicioso projeto, foi implantada uma importante infraestrutura, que inclui a usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás e o porto de Ponta de Madeira, localizado no Porto do Itaqui, em São Luís. O projeto Grande Carajás é uma das maiores áreas de exploração de minérios do mundo e está ligada às atividades da Vale, que é uma terceira maior mineradora de ferro do mundo, privatizada em 1997. Além da maior reserva de minério de alto teor de ferro do mundo, são explorados manganês, cobre, níquel, ouro, bauxita e cassiterita. Os preços do minério de ferro, principal riqueza do Carajás no mercado internacional, se elevam a partir de 2004, a partir da demanda de países emergentes.
como a China, o que levou o preço das ações da Companhia do Vale do Rio Doce a dispararem na bolsa de valor. O minério de ferro também é largamente utilizado no setor metalúrgico, considerados um dos mais importantes do mundo. O Japão, por exemplo, é o grande parceiro do Brasil, garantindo em Carajás o suprimento de matéria-prima para o parque industrial japonês. Quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais, que é a maior produtora nacional de minério de ferro. De toda a produção nacional, da região 60%, tendo uma área de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados e abrange os municípios de Caeté, Itabira, Itabuna, João Molevade, Mariana, Ouro Preto, Rio Piracicaba, Sabará e Santa Bárbara, entre outros. Além do minério de ferro, também são extraídos do quadrilátero ferrífero ouro e manganês. Foi um importante polo aurífero na época do ciclo do ouro. O povoamento teve início com a mineração no século XVII. Com a decadência do fim do ouro, no século XVIII, a região ficou estagnada. No fim do século XIX, com a fundação de Belo Horizonte, houve um novo surto de povoamento. Lá se encontra parte de duas das mais importantes bacias hidrográficas do estado, a do Rio Doce e a do Rio das Velhas.